Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao Global Security Week. Aqui Thiago Pavani, da ISC Brasil, mais um evento, dessa vez de forma digital e híbrida, da ISC Brasil. Quero agradecer também nossos patrocinadores que fizeram desse evento possível, são eles Security, Resolve e Altave. E aqui eu passo a bola para os nossos palestrantes e chamo a audiência, o Mauro da Resolve. É contigo, Mauro. Bem-vindos. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado. Obrigado à ISC, ao Global Security Week. Obrigado pelo convite. Para nós é um momento ímpar estar aqui com vocês, porque trazemos aqui um pouco da nossa expertise, né? Um pouco do que nós fazemos, né? O nosso trabalho desenvolvido no segmento de segurança, né? Muito obrigado a quem nos assiste. É muito legal estar aqui batendo esse papo com todo mundo, com os nossos convidados aqui também. Quero agradecer ao Marcelo. O Marcelo Ferreira é o CTO da Spectra. A Spectra é nossa aliança estratégica com tecnologia para segurança, né? A gente desenvolve produtos e soluções para vários segmentos, em especial o agronegócio. Quero agradecer ao Roger, o Roger Salvador, atualmente trabalha no varejo, né, é gerente de segurança de varejo, mas esteve por 12 anos no agronegócio também. Ao Cleiton Magno, o Magno especialista em segurança, hoje gerente de inteligência na Resolve, trabalha muito com desenvolvimento de treinamentos, análises, parecer técnico e todo o trabalho de operação que a Resolve desenvolve. Eu sou o Mauro, eu sou responsável pela divisão de segurança da Resolve há 2 anos. E como eu falei, vou repetir aqui, para nós é muito legal, muito bacana, é um momento muito interessante estar aqui com vocês, participando da ESC, que é um evento fantástico. Aí, a galera do bastidor aqui é muito legal. Bom, eu queria apresentar com um pouquinho mais de profundidade os nossos convidados. O Roger tem uma carreira desenvolvida há mais de 20 anos no segmento de segurança, é oriundo das Forças Armadas, esteve por 12 anos à frente de uma grande companhia multinacional do agronegócio e ele vai trazer para nós aqui as suas experiências, os seus casos, né? Muito pertinente a presença do Roger aqui. Obrigado mesmo por ter vindo, Roger. Eu que É um, agradeço a oportunidade. é um prazer para nós aqui, realmente. O Magno, com 30 anos de experiência aí na área de segurança, também oriundo das Forças Armadas. Hoje trabalhou em grandes companhias também, como bancos, shopping centers, e hoje está conosco desenvolvendo esse trabalho aí de desenvolvimento da nossa operação. Obrigado, Magno, por ter vindo aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, Mauro. O Marcelo Ferreira, obrigado mesmo pela tua presença aqui. Eu acho que você vai dar muita sustentação àquilo que a gente idealiza, né, para o segmento do agronegócio, né? São ambientes bem amplos e a tecnologia vem para ajudar esse ambiente, né? São áreas, às vezes, remotas e o Marcelo tem mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de projetos, integrações, desenvolvimento, então vai ser bem bacana aí, Marcelo. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Mauro. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder compartilhar com vocês e com os ouvintes e poder aí dar a nossa participação aí sobre a segurança no agronegócio. Legal. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho, né, o porquê do agronegócio, né? A Resolve é uma empresa que está muito inserida nesse ambiente, né? Nós somos naturais de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e é uma empresa que está muito inserida nesse segmento, né? Hoje nós atuamos muito forte em usinas de álcool, açúcar, de geração de energia, indústrias alimentícias que são oriundas do agronegócio, e a gente vai falar muito aqui desse segmento, tendo como pauta a commodity, né, que é um produto de alta produção, né? Nós temos
no Brasil recordes atrás de recordes na produção de grãos, na geração de energia. Então é um segmento que vem crescendo, né? No ano de 2021 representou 27,4% do PIB nacional, né? A gente vem de 2 anos aí de fortes crises, bem complicado, né? O painel anterior retratou um pouco isso aqui, né? Das nossas dificuldades na segurança, com mão de obra intensiva, muitas pessoas, cuidar dessas pessoas e ver que o segmento agro, que é onde a gente está bastante inserido, ele representa aí quase 1/3, ou representou quase 1/3 da economia do Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, né? Então esse índice de 2021, ele foi o maior crescimento desde 2004 do segmento. Então é muito pertinente, e aí a gente tem muita dificuldade, né? Quando você vai para esse setor, são áreas rurais, são fábricas que estão em locais de, às vezes, difícil acesso. Então isso dificulta o desenvolvimento da segurança, né? A implantação da segurança, a proteção desses ativos. Então esse é o nosso objetivo aqui. Só para contextualizar, ontem, né, dia 25, em Ribeirão Preto, lá na nossa casa, teve a estreia da AgriShow, é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Temos outras espalhadas pelo país, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em outros estados também, onde é muito forte esse segmento. E é um segmento que como todo destaque na economia, ele é alvo, né? Ele tem uma atratividade ao crime, né? Então esse é o nosso desafio. Então, para a gente começar a falar um pouquinho mais, né, sobre o tema especificamente, o Roger está aqui e vai trazer para nós um pouco de quais são essas dificuldades, como que o setor se comporta, né, como que a empresa ou a companhia do agronegócio se comporta durante esse período, né, porque você fala em períodos durante o ano, estações climáticas, safra, entre safra, produção ativa, preparo. Aí, Roger, queria que você desse uma explanada para a gente aí, como que a segurança se encaixa nisso, como que a gente consegue oferecer uma boa solução a esse público. Bom, legal. Bom, primeiramente, né, reforçar aí a felicidade de estar aqui, né, participando desse evento com vocês, né. Bom, não dá para falar de tecnologia sem pensar no contexto da segurança empresarial, né. Acho que o Mauro foi bem feliz aí né, nessa abertura. Bom, como o Mauro disse, eu fiquei 12 anos no agro e tive todos os cenários possíveis ali, né, para poder aprender também como, né, desenvolver trabalhos, buscar tecnologias, né. Então o agro, quando você fala do agronegócio, você consegue, né, quem conhece o agro, na verdade, consegue entender que é uma operação gigantesca, né. Então você vê desde o plantio, né, as áreas agrícolas, até os parques industriais. Aí você tem toda a parte logística também, né, a parte de balanças. Então, quanto mais você se aprofunda, né, mais você encontra a criticidade da operação como um todo, né. Então, nesse tempo que eu fiquei no agro, né, eu consegui ali, né, conhecer cada processo, né. Então, quando você começa pelo plantio, por exemplo, né, não é simplesmente só chegar e plantar, seja cana-de-açúcar, seja soja, né, existe todo um planejamento para isso, né. E a segurança empresarial, ela muitas vezes ela acaba não acompanhando, né. Então isso foi algo que eu aprendi nesse meu tempo, né, de agro, que é fundamental, começarmos o planejamento desde o plantio, né, para conhecer uma boa aplicação, como vai ser feita, e não só isso, mas também proteger essa aplicação, né. E aí, quando você faz isso somente no processo, né, que levando em consideração os 3 principais pilares da segurança empresarial, que é
processos, né, pessoas e tecnologia, muitas vezes nós começamos mais preocupados somente com o processo, né? É aí que acontecem os grandes problemas, né? É aí que a gente começa a ter grandes surpresas, né? Então, quando você começa a pensar realmente em desenvolvimento de um plano de operações, né? Ou quando a chegada da matéria, da colheita até a planta industrial, qual que é a tecnologia que você vai aplicar ali para ter essa garantia, né? Ela chega numa portaria ali, muitas vezes, como o Mauro disse, num local distante, né? Onde não tem até condições de muitas vezes levar a tecnologia até lá, né? Você não tem como levar uma internet em determinado armazém. Então, isso vai deixando a operação cada vez mais complexa, né? E acho que a forma de poder entender e poder desenhar essa operação da maneira correta e buscar a tecnologia correta também é o grande desafio dos profissionais de segurança hoje, né? Isso como em qualquer área, mas quando você fala do agronegócio, ele se torna um pouco mais robusto, até mais complexo para isso, né? Então, a saída da matéria-prima do campo para chegar na planta industrial, né, a parte de pesagem, que hoje, quando você olha para uma planta e você começa a pensar em fraudes, em desvios internos, né, nós temos já todos os problemas que são naturais da operação de segurança, né, que a gente pode aqui, né, pontuar diversos. Mas quando a gente começa a olhar para questões de fraude, de desvio e que impactam diretamente no resultado de uma empresa, né? Isso quando eu falo tanto do setor de sucroalcooleiro, que foi o que eu fiquei durante 12 anos, né? Isso começa a se tornar até mais complexo. Então, qual que é a tecnologia que eu implanto na portaria? Qual que é a tecnologia que eu coloco numa balança, né? E depois o produto final, que é a produção, por exemplo, vamos colocar do açúcar, ele entra numa pesagem, né, e sai também numa pesagem, né? Como que eu mando, eu direciono esse produto para o porto, né? E tudo isso, se eu não tiver o apoio da tecnologia, né, de uma tecnologia bem dimensionada, fica muito mais difícil, né, para a gente poder ter o resultado esperado. Experiência, pode ser uma visão distorcida aqui ou não, e eu acho que esse é o objetivo nosso aqui. Nos seus estudos e nas suas pesquisas, fica comprovado que o maior prejuízo dessas companhias ele está nesse micro, na fraude, no desvio interno, do que com a preocupação daquele ataque externo, de uma quadrilha, de um grupo bem armado. O que você tem de informação sobre isso? Mauro, uma pergunta bem interessante. Você consegue separar essas operações, né? Esses problemas? Você tem uma operação que ela vai ser anual. Então, vamos pegar uma usina como exemplo, né? A usina ela tem o período de safra dela, né? Onde você tem os problemas que acabam sendo até sazonais, né? Você tem uma quantidade maior de defensiva agrícola num determinado período. Por exemplo, quando você vai começar uma safra. Então você tem um armazenamento, um alto armazenamento de defensivos. E você tem um problema ali, porque você tem o crime que é interessado nesse tipo de produto. Você está produzindo também, então o seu produto final está sendo ali produzido. Você tem também uma parte do crime organizado que se interessa por isso, né? Que é o desvio desse produto, né? E dentro da própria companhia você ainda tem o problema de pessoas que estão diretamente ligadas a essas operações que também agem, né? Seja por motivo de fraude, por interesses até próprios ali muitas vezes de ter um resultado, né, que ele não consegue entregar, ele precisa adulterar aquilo. Então é um cenário que te leva a ter diversos problemas ao mesmo tempo, né? E você tem os problemas que são sazonais, como eu disse, de safra, mas você tem os problemas que são do dia a dia, né? Então hoje, né, se você pegar uma companhia, vamos pegar, eu falo muito pela indústria, né, de açúcar e álcool, que foi que eu fiquei muito tempo, mas de commodities em geral.
você tem um problema sistêmico de fraude que você precisa combater anualmente, né? E até as pessoas que estão nos ouvindo aí, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm até essa experiência e podem até, né, entender o que eu estou querendo dizer. Mas você também tem aqueles problemas que você trata diretamente com tecnologia, né? Seria, sim, a sua pergunta né, se seria o maior problema, as fraudes, ela vai sempre existir, esse combate vai sempre existir, mas os problemas operacionais, esses aí também são muito mais sazonal do que o atrelado dessa fraude, esse resultado. Eu acho que a fraude é o sentimento mais chato que tem, né? Porque é um pouco de traição, né? Porque você contrata a pessoa para trabalhar com você e esse furto, esse desvio, essa fraude acontece dentro de casa, né? Eu acho que esse é o pior sentimento, né? A traição, né? Você contrata a pessoa para te ajudar e ela te trai fazendo isso, né? E até, né, eu acho que é uma informação interessante, quando você fala da segurança empresarial, né, a gente tem uma visão assim de ser algo muito mais ao negócio, né? A segurança empresarial ela traz essa visão do negócio, né? E a segurança patrimonial que está dentro e é totalmente irmã, né, nessa mesma linha, é focada na operação ali, né? Então, quando você sai desse contexto, começa a olhar para a empresa e começa realmente a entender que você sozinho não vai conseguir, né, combater esse tipo de problema, então você precisa do seu parceiro, né, seja ele terceirizado ou seja realmente uma segurança orgânica, você precisa desse parceiro, você precisa de um parceiro que trabalha com inteligência dentro da empresa também, que é uma área de auditoria, né, você precisa por exemplo, de um parceiro que tenha essa possibilidade de te fornecer ideias de tecnologia, porque você sozinho, muitas vezes, lógico, como especialista você pensa, mas é interessante ter alguém do seu lado também trazendo inovações, né? Então a segurança empresarial te dá essa possibilidade, né, de poder pensar diferente, de poder pensar cenários, desenhar cenários, né, prospectivos, né? Então isso é o que realmente fez diferença para mim nesse tempo que eu fiquei no agro, né? E faz diferença hoje também no novo segmento que eu tô, né? Mas é algo que realmente na complexidade dessa operação é muito importante, né? Eu entendo também. É fundamental hoje você ter parceiros que desenvolvam isso, né? Porque a segurança ela tem que estar vinculada ao negócio fim. A segurança por si só ela não gera dividendos, a não ser para uma empresa de segurança, que é o fim dela, né? Mas o objetivo principal é você tratar a segurança olhando para o negócio, né? O negócio precisa ser rentável. Mas, o Magno, pegando esse gancho aí dessas características do agro, como que se desenvolve um projeto para essa proteção? Como que a gente consegue trazer um pouco dessa tranquilidade para esse segmento que é bem vasto, né? O que você traz de experiência para nós? Bacana, Mauro. Eu queria dividir isso em duas trilhas, né? Primeiro, o seguinte ponto. Eu desenvolvi ao longo da carreira muitos projetos de segurança para vários tipos de segmento. Mas assim, o agro, o que foi muito bem percebido e latente? Ele tem suas particularidades. E muitos projetos de segurança, quando eles são desenvolvidos, eles são meio que casados através de uma análise de risco, né? Através de um diagnóstico de segurança, no qual você evidencia ações contra delito. E no agro, o que é importante ser falado, né? Na primeira trilha que eu queria comentar? Pela percepção de que o agro, na realidade, é uma potência, e o Brasil, na realidade, ele mexe com a agricultura, com o agronegócio, já com uma condição realmente de vocação, né? No Brasil, tudo dá certo em relação ao agro. E é uma grande força. Mas o que se vê, na realidade, são projetos de segurança que andam de forma paralela ao negócio. E é uma coisa que você bem comentou, Mauro. É importante que um projeto de segurança ele seja desenvolvido para o negócio, que ele seja casado com o negócio. E voltado aos interesses também do agro.
E dentro disso, né, o que chama atenção? Se a gente começar realmente como uma linha de pesquisa e busca de referência. Nós temos aí o FBI, né, criando uma divisão especializada no combate ao crime contra o agro. Isso chama atenção. Como é que nós, né, realmente, como é que o Brasil ele encara esse panorama, né, do combate aí ao crime contra o agro? Se a gente pegar realmente a questão risco-benefício, para o crime, o risco hoje está sendo baixo com alto benefício, né, em questão ao valor agregado. E a primeira linha que eu queria colocar aqui, após ter acompanhado muitas ações pelos projetos desenvolvidos pela Resolve, foi primeiro entender e compreender, na realidade, a complexidade do agro e a necessidade de você ter automação. E é uma coisa que não se tem hoje, né? Essa questão da automação, dessa integração do sistema, fazer com que, na realidade, o dado ele chegue na mão da gestão interna. Então, exemplos, né? Se você tem, por exemplo, empresas voltadas no agronegócio, onde elas têm um volume alto de exportação, é óbvio que ela tem algumas certificações. E essas certificações, ela ganha com a mesma velocidade que ela pode perder. Basta, na realidade, que ela descumpra algumas regras, né, dos órgãos certificadores, ou enfim, daquele que está buscando a exportação. E aí, uma dessas regras, por exemplo, é a questão do controle de acesso. Então, como que é feito hoje o controle de acesso? É uma coisa que a gente mediu bastante. Então, essa parte do controle de acesso, você precisa automatizar isso. Não dá mais para você ter numa portaria, né, você ter um funcionário com uma prancheta anotando dados de RG. Esse dado precisa ir para algum lugar. Então, já é um primeiro pré-requisito. Áreas sensíveis. Então, você tem, por exemplo, estoque de insumos, de defensivos. Quem é que tem acesso a isto, né? Quem que, de repente, pode chegar a esse local, né? Viabilidade, já que a gente está falando da questão da fraude, como que é feito o controle dessas áreas sensíveis, né? Então, ao longo desse tempo, onde eu pude, na realidade, acompanhar o que na realidade, é esse mundo do agro, que é um mundo gigantesco, e a gente tem que falar com muito respeito, né, a respeito disto. Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão do controle de acesso, mas a busca pela automatização disto. Um outro detalhe é você ter, por exemplo, vários pontos de valores atrativos espalhados dentro de uma área. E o que eu considero hoje? Assim, nós temos fazenda que, na realidade, ela não é mais uma fazenda, ela passa a ser uma indústria. Tudo se produz ali, desde a matéria-prima, biotecnologia, né, questão de genéticas, enfim, você tem, na realidade, toda uma produção. Então, você tem, na realidade, assim, alguns produtos que têm um alto valor agregado, é um atrativo, mas ele está, na realidade, segregado em vários pontos. Maquinários, né, às vezes você tem uma máquina que ela, é só ela que faz aquele tipo de trabalho. E como que é o controle dessa máquina? Quem tem acesso a essa máquina? Onde que ela fica? Ao final do expediente, você vai ver que ela fica no meio de um campo. E aí, nessa realidade, o que acontece? Você, na realidade, você não tem um rastreio disso. Então, novamente, você precisa, na realidade, criar valor agregado na questão de um projeto tecnológico de segurança voltado ao negócio. Então, eu não posso só me preocupar, na realidade, da câmera que está monitorando a portaria, ou, de repente, um alambrado onde você tem aquela sensação de que eu estou bem protegido, estou cercado. Eu preciso, na realidade, colocar isso para dentro. Eu preciso colocar um dado. Se a gente pegar, por exemplo, eu não tenho essa informação, sou muito leigo nisso, mas, de repente, uma determinada vaca leiteira, ela tem o seu valor. E as pessoas furtam vacas, furtam bois, furtam máquinas, furtam peças. E, na verdade, o que rastreia isto? O que monitora isto? Então, será que a minha câmera ela tem que ficar na portaria ou, na realidade, ela tem que monitorar aquilo que, na realidade, é o meu valor? Então, por isso que, na realidade, quando se fala de um projeto de segurança, a gente começou a ter um entendimento, né, na realidade, de casar essa informação, trazer ela para dentro, né? E uma outra veia que é o fator de comunicação. As comunicações, pelo fato da gente lidar com área rural, dois pontos são importantes. Como que é a comunicação, né,
dos funcionários, né, que trabalham numa usina, por exemplo, com a equipe de segurança. E como é a comunicação da equipe de segurança com os órgãos públicos de apoio? Porque uma coisa é você chamar uma viatura de polícia ou um pronto atendimento aqui dentro de uma área urbana. Você tem uma pronta resposta. Uma outra coisa é você, na realidade, numa área rural, você necessitar de uma pronta resposta, de uma força pública, e só que, na realidade, para você poder chegar até lá, são 70 quilômetros. Então, são várias vertentes que merecem uma análise muito mais criteriosa em relação a isso, e que precisa, na realidade, você ter uma integração. Então, volto a dizer, insistir. Um projeto de segurança, ele tem que ser muito aliado, fidelizado ao negócio. Eu, como dono do negócio, preciso entender que, na realidade, eu posso usar o meu recurso de segurança para, na realidade, cuidar do meu negócio. Seja ele, na realidade, o meu gado, seja o meu insumo, seja o defensivo, seja o meu maquinário, seja uma biotecnologia no qual eu tenho a segurança da informação daquilo. E às vezes, por exemplo, você tem vários recursos de ter, por exemplo, um reconhecimento facial. O Marcelo vai falar muito mais com propriedade sobre isso, de, na verdade, criar categorias de níveis de acesso àquelas áreas, né? Você está defendendo aquilo. E um detalhe sobre isso, o gestor, o macrogestor, ele pode ter isso como um dado para ele. Então, a automação, acho que é a veia, Mauro. A gente tem que começar Mas eu sobre acho isso. que tem que sair da prancheta e da caneta, né, Magno? Tem um colega nosso aqui, um amigo que está tá nos assistindo aqui, é patrocinador do evento, inclusive. Quando você falou em prancheta e caneta, eu acho que ele quase caiu da cadeira. É um cara que fala muito sobre isso há muito tempo, então acho que ele quase caiu da cadeira aí quando falou em prancheta e caneta Bic. Mas, ô Magno, existe uma velha máxima ou a forma que é construído um projeto de segurança, né? A gente sempre fala dos anéis de segurança, de dentro para fora, de fora para dentro, depende do segmento. Você concorda, ou assim, qual é a sua opinião sobre isso, né? A gente está mais, hoje em dia você vê mais as pessoas preocupadas com proteção de perímetro e portaria e deixando de olhar o que é importante, ou você acha que a gente já está num nível, né, quem cuida do agro aí, a gente já está num nível de olhar para esse acompanhamento interno do que é produzido, do que é... Eu vou até citar um exemplo aqui, né? Você comentou de exportação, né? Quando você sai da área industrial, você vai para o transporte, né? Esse transporte ele é feito por N empresas, donos de grandes transportadoras ou o caminhoneiro avulso que está lá transportando isso até o porto, até uma outra unidade industrial. Você acha que os nossos gestores já estão olhando um pouco para isso, de esse desvio de produto, por exemplo, né? A gente fala muito no segmento de segurança, o combate à clandestinidade, né? A vigilância sofre muito com a clandestinidade. Inclusive uma bandeira aí da ABSEG com o presidente Lopes, né? Ele fala muito sobre isso. As commodities em geral, né? Você olha para o milho, para o soja, enfim, para o açúcar. Você acha que os nossos gestores estão olhando para esse trajeto do produto, que é o produto dele, é a marca dele, é o nome dele que está escrito lá no caminhão, ele sofre ataques nas rodovias e isso é destinado certamente para indústrias clandestinas ou pequenas indústrias de alimentos. Você acha que hoje a gente já tem esse nível aí, o pessoal já está olhando para isso? Infelizmente não, Mauro. Dois pontos que são importantes. Você tocou num assunto realmente bem oportuno. Primeiro ponto que eu queria colocar aqui, quando você trata de gestão de segurança para a gestão de segurança, você fideliza, na realidade, a linha ótica da visão, você tem os dois no mesmo caminho. Dentro do agro, você tem, na realidade, gestão que eles são, na realidade, fora do mundo da segurança. Não estou tirando a competência, né, de gerenciar o serviço de segurança no local, mas eu preciso convencê-lo de que, na realidade, o projeto de segurança é importante. Quando ela vem na via contrária, muitas vezes você se depara com um projeto de segurança, na realidade, que são ineficazes, pessoas que, na realidade, se preocupam somente com a questão perimetral. E aí, qual que é o recado? Quando você vai contratar um serviço a nível de projeto de segurança,
uma empresa de segurança ou qualquer quesito na segurança, contrate com responsabilidade, né? Busquem referências sobre aquele tipo de serviço ou aquele tipo de produto. E aí, entrando nessa questão, Mauro, eu preciso, na verdade, primeiro, entender e convencer o gestor de que aquilo para ele é importante, né? O projeto, na realidade, se eu colocar para ele em gráficos, em números, que, olha, a sua rentabilidade será melhor, óbvio que ele vai, na realidade, buscar aceitar realmente a projeção disso. Mas o grande problema é que você, na realidade, não consegue fidelizar isso com ele. Você está mais preocupado em vender câmeras, em vender um produto, fora de um projeto, né, bem adequado para ele, fora de uma linha integrada com o negócio, e aí, na realidade, ele começa a ter aquele sentimento falando, poxa, eu tenho câmeras, mas não me deu certo. E aquilo que seria investimento passou a ser uma grande despesa. Se tiver simplesmente a câmera, ela é um grande investigador, né? Ela vai estar gravando imagens para uma investigação, né? Agora o projeto, de uma maneira macro, aí ele começa a te dar mais resultado, né? Eu, na minha opinião, Magno, eu acho que assim, a marca, né? A sua marca, sendo exposta, né, durante o trajeto, o transporte, quando ela sofre uma agressão, a situação fica um pouco incontrolável, né? Porque você não controla ambiente, você não controla a imprensa, você não controla a mídia social, você não controla o celular, né? E você expõe a marca. Eu acho que esse gerenciamento da crise é o que ainda a gente tem muita dificuldade em fazer, né? Eu acho que isso é um assunto bem difícil, mas está lá a marca sendo exposta, e o seu produto em transporte, né, que está indo para outro país, está indo para uma outra nação, né, as pessoas às vezes estão dependendo daquele produto para algo, né, e quando a gente fala de alimentos, né, os alimentos vão para todo mundo, né, então aquelas pessoas que vão receber aquilo, elas estão esperando, né, e aí você, como gestão de segurança, você não consegue controlar essa agressão que muitas vezes acontece pela disseminação do crime, né, das quadrilhas especializadas, e acho que isso agride bem a marca, né, e hoje as marcas do agro são fortes, são todas muito fortes, né. A gente citou aqui no começo as grandes feiras, as grandes marcas, e elas são conhecidas mundialmente, né, então isso é bem, acho que é uma coisa bem complicada de fazer e é um assunto a se pensar, é um assunto a se desenvolver. Eu só queria também fechar com isso, Mauro, um detalhe, né? Se você pegar por um pequeno exemplo, dentro da linha da agricultura, você tem safras. Você tem uma semente no qual ela deve ser plantada dentro de um determinado período. E ela precisa receber um insumo naquele determinado período. Só que aquele insumo, durante o transporte, ele foi roubado. E aí o que acontece? Muitas vezes, na realidade, você acaba não medindo, né, o impacto desse prejuízo, que é de milhões, pela condição de você fazer uma conta, né? A minha despesa de transporte com a carga, minha despesa com o seguro, minha despesa às vezes com uma escolta armada, enfim. Você faz uma conta, na realidade, naquilo que você acaba provisionando isto, né? Não prevendo. A questão do ataque, como você bem falou, além da marca, você tem todo um prejuízo, porque se você perdeu aquele período de safra, e o Roger de repente pode confirmar isso, você só vai ter esse ganho na outro período de safra. Então você perde milhões com isso. E aí você entra numa cultura de remediar as ações. E nós precisamos, dentro não só do agro, né, quando se fala de projeto de segurança, é entender a arquitetura do negócio. Então essa é a chave. Então o projeto de segurança ele não pode ser canalizado, na realidade, numa identificação de um risco, num fator crítico. Você precisa, na realidade, entender como que é a sua condição arquitetônica, o que você tem como estrutura, o que você tem como balizamento, o que você tem como informação, como procedimento, né? Quando você começa a entender o todo, você, na realidade, começa a estabelecer a segurança por camadas, isso sempre vai existir, e eu defendo muito isso, mas é entender a arquitetura de tudo e, na realidade, o todo, o negócio. Eu não posso, na realidade, olhar como uma condição, na realidade, simplesmente para o delito propriamente dito. Ok, roubou aquela carga de insumo, mas se roubar, o que acontece? Então eu preciso, na realidade, ter uma postura. E quem pode, na realidade, evidenciar isso com propriedade é a empresa no qual ela pode, na realidade, oferecer a venda para o gestor do agro,
mas ele deve levar isso para ele com propriedade, com convencimento, né, com o todo e já com soluções. E as tecnologias de segurança, elas vieram, na realidade, para barganhar tudo isso. Aproveitando também, né, reforçando o que o Magno, né, contextualizou, quando você tem um gestor de segurança que tem conhecimento, né, de toda a operação e sabe das dores da empresa, as coisas acabam sendo mais rápidas, as coisas acabam acontecendo, né? E eu acho que isso hoje é algo que as grandes empresas, né, as grandes multinacionais, até as familiares, né? Tem muitas empresas hoje que são familiares, mas que elas já possuem um perfil de uma empresa organizada, né? Já é uma empresa mais organizada. E ela entende que ela precisa ter alguém especialista nesse tema. Então, isso fica muito mais simples, né? Vocês comentaram sobre, por exemplo, o desvio de carga, né? O desvio do produto final. Muitas vezes a empresa ela negocia o seu frete com grandes empresas de logística, né, para escoar seu produto, e ela enxerga simplesmente a questão, minha carga tem um seguro, né? Então se sumir essa carga aqui eu vou recuperá-la, né? Mas o que o Magno falou é super importante, que muitas vezes eles não colocam isso na conta. Mas qual que é o impacto na operação que eu vou ter ali? Pô, você perde uma carga de defensivo, que é, sei lá, um armazém aí que tem 4, 5 milhões ali, muitas vezes armazenado. Até você, pode até ter um seguro que cubra isso, mas até você fazer com que aquela perda de aplicação, o time muitas vezes da lavoura, né, aquilo tem um impacto muito maior depois no resultado, porque você já fez você já assumiu um compromisso com determinado cliente de entregar as suas sacas de açúcar, suas sacas de café, suas sacas de soja, né? Seus caminhões ali que são muitas vezes a granel que vai para o porto, né? E eu peguei, assim, só assim, também como uma informação rápida, nós tivemos situações que foi desviado um determinado produto no caminho para o porto, né, não alterou o peso, não alterou as características da carga, porém contaminou o navio. Então, você falou de imagem, né, o que não é mensurado muitas vezes, né. Por isso que é super importante, né, desde você encontrar a tecnologia para, como eu disse, na chegada na planta, na saída da planta e o trajeto para o destino final ali, a entrega para o cliente, né, e o impacto que isso dá depois na imagem daquela empresa, né. Então, Está envolvida nisso o tempo todo, né? O tempo todo. Ô Marcelo, é o seguinte, os caras estão falando aqui de tudo isso, dos problemas, o ambiente da indústria agro, são sempre ambientes grandes, né? Ou são áreas industriais grandes, ou é uma lavoura muito grande, uma área muito grande, muito extensa, né? A gente sabe, a gente se depara muito com problemas de infraestrutura, ou falta de infraestrutura, né? Isso é tudo muito difícil. O que você pode trazer para nós aí? O que nós temos de opções? Quais são os caminhos aí que esses nossos colegas aí que trabalham diretamente nessa área podem olhar, podem pesquisar? Bom, Mauro, hoje temos equipamentos de alta tecnologia que se diferem mesmo para atender a essas necessidades, né? Um projeto com tecnologia para o agronegócio, ele é muito distinto de um projeto que você vai fazer para um condomínio ou para uma fábrica, por todos esses motivos que vocês já citaram aqui. Às vezes, ambientes rústicos, ambientes onde a intempéries ela é um fator ali crítico, né? E a própria infraestrutura do ambiente, pelas distâncias e tudo mais, elas também são críticas, né? Insuficientes às vezes. Então, nós temos que, principalmente, trabalhar com equipamentos que tenham qualidade, porque qualquer investimento, nós temos que provar para o nosso cliente que ele vai ter um retorno a longo prazo. Então, acho que o primeiro princípio é você trabalhar com equipamentos que vão te dar uma garantia de funcionamento de longevidade, mesmo trabalhando em situações críticas de ambiente.
né? Então, hoje no mercado tem fabricantes que dão até 5 anos de garantia nos produtos, né? Para que você possa provar para o seu cliente que você está fazendo um projeto a longo prazo, né? E equipamentos também que vão ter a condição de fazer essas detecções, seja uma detecção de intrusão, ou seja, um monitoramento de vídeo, com pouca ou nenhuma infraestrutura, né? E equipamentos que te dão resoluções altas para você usar poucos equipamentos, mesmo tendo uma grande área a cobrir. Então, vou dar alguns exemplos. E outra situação que o Magno colocou muito bem, nós temos que, além de oferecer equipamentos que vão fazer uma detecção ou um monitoramento de vídeo, temos que oferecer dados para os clientes, né? Hoje já temos tecnologia suficiente para, através das câmeras, fazer coleta de dados. Coletas, seja através de reconhecimento facial, de contagem de pessoas, seja através da identificação da placa veicular, do próprio tipo do veículo. Então, vários tipos de analíticos de vídeo, né, que vão fazer esses dados para o cliente e vão ajudar no negócio do cliente, além de trabalhar na segurança. Efetivamente, alguns produtos, alguns equipamentos têm uma aplicação muito específica que atendem essa necessidade do agro. Nós podemos citar aqui, por exemplo, para grandes áreas, o sistema de radar de detecção, que a gente consegue colocá-lo e ele ter um simples radar, chegar até 500 mil metros quadrados de detecção, detectando um veículo até 1 quilômetro de distância, ou uma pessoa até 700 metros. Essa informação de aproximação te permite você identificar a criticidade da situação. Porque pode ser apenas um caminhão que está vindo para carregar e você já vai fazer o acompanhamento desde 1 quilômetro de aproximação. Mas pode ser uma atitude suspeita. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, né? Nessas áreas grandes é muito interessante isso, porque te dá capacidade de pronta resposta, né? Acho que foi o Magno, o Roger que comentou. A segurança precisa não só de informação, mas muitas vezes de detecção. Exatamente. Né? E você detectar com bastante antecedência permite você fazer uma pronta resposta mais uma prevenção adequada. Exatamente. Perfeito. Né? E acoplado a esses equipamentos de detecção, você tem que ter também câmeras de monitoramento de alta capacidade. Câmeras que vão te dar essa precisão de pegar uma placa de um veículo a 1 quilômetro de distância para comprovar que esse veículo pode ter acesso, não pode ter acesso ao local, né? Então, são equipamentos hoje, nós temos câmeras no mercado hoje, muda um pouco o grau de dimensão, né? Aqui, quando nós fazemos um condomínio, nós falamos de câmeras de 1 megapixel, 2 megapixels. Lá nós já vamos falar de câmeras de 4K, 8K, 10K de resolução, onde, ao invés de eu precisar de 30 câmeras, eu coloco apenas uma câmera de 8K de resolução e consigo uma identificação de uma pessoa a 500 metros de distância, né? Isso acoplado a um sistema de detecção, né, como o radar, que eu já citei, e você fazer essas detecções de longa distância. O fator de infraestrutura, hoje, nós temos a possibilidade de fazer toda a parte de energização elétrica através de painéis solares, né, que é uma energia renovável, sustentável, que vem de encontro ao negócio do cliente, do agronegócio, né, e que você não demanda de uma infraestrutura toda de eletricidade, às vezes locais que não possuem essa, ou que ficaria muito oneroso fazer toda essa infraestrutura para você alimentar uma câmera, por exemplo, a 4 quilômetros de distância,
né? Isso é interessante, né? Porque o agronegócio às vezes é muito atacado por emitir gases, né? Ele é muito atacado. E aí você vem, ó, que dica boa. E a segurança vem por um equipamento sustentável que é alimentado através de energia solar. Então, o Magno está se especializando nesse assunto aí em sustentabilidade, governança, né, Magno? A gente está com uma frente nessa parte do ESG, né? SID, dentro da Resolve, e a gente está com um projeto bacana aí pro ano. Mas assim, o aprendizado, Mauro, veio do agro, cara. Isso aí, eles estão já num caminho bem avançado em relação a isso, né? Então, para você ver, tudo é aprendizado, né? Excelente. Falando também da parte de infraestrutura, nós temos dois fatores que são muito importantes para o nosso negócio. O primeiro é o armazenamento das informações, né? Então, nessas infraestruturas do agro, nem sempre nós temos uma condição de ter um ambiente de TI para ter um storage, ou ter uma conectividade entre esse storage e as câmeras, ou aos detectores, né, aos sensores, né? Então, nós temos que ter um tipo de conexão que permita você armazenar essas informações. Então, hoje nós temos equipamentos de câmeras de monitoramento que aceitam cartão de memória, ou ela já vem dentro dela com SSDs, com HDs, SSDs, com capacidade de até 512 gigabytes, o que você conseguiria de 60 a 90 dias de gravação numa câmera. E é muito importante avaliar também o tipo de vídeo que essa câmera vai armazenar, né? A compressão de vídeo hoje é muito importante, principalmente se nós formos fazer um monitoramento remoto. Esse monitoramento remoto que poderá ser feito ou através de conectividade 4G, estamos esperando 5G aí logo em breve, que acredito que vai ser um salto muito grande para as empresas ou para projetos que fazem monitoramento centralizados, né, onde nós podemos ter uma comunicação na própria câmera através de uma conectividade 4G ou através de uma conexão via rádios, né? E esses rádios pegando grandes distâncias, mais do que 10 quilômetros, para você levar o sinal dessas câmeras a uma central de monitoramento, né? Então, com isso, você consegue ter uma instalação 100% autônoma. Uma câmera com um detector, alimentado por energia solar e com transmissão de conectividade 4G ou via radiofrequência. Isso é bastante interessante. O pessoal que estiver nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta, pode publicar no chat aí uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, rapaz, mas eu estou dando uma lida aqui, tá... com o aumento das integrações visando o negócio do cliente, a integração de segurança física e eletrônica com a alta tecnologia utilizada na agricultura, por exemplo, suas máquinas e equipamentos, com as máquinas e equipamentos inteligentes, ele quer saber se a gente já percebeu isso, que eu acho que é até um pouco do que você falou, Marcelo. Essas máquinas hoje, os implementos agrícolas, eles hoje possuem tecnologia embarcada, né, principalmente de geoposicionamento, né? Se isso consegue ser integrado hoje com o sistema de segurança, até por um rastreamento, um monitoramento. A pergunta, queria até agradecer aqui, a pergunta do Sérgio Erlich, se a gente já consegue ter esse tipo de integração, né, do implemento agrícola, que tem tecnologia, e muita tecnologia embarcada, para um rastreamento, um monitoramento diferente disso. Ô Mauro, eu queria até aproveitar isso aí, a gente viveu isso dentro do projeto da usina. Acho que a partir do momento que você, na realidade, leva para o cliente que a câmera, ela, além de monitorar o seu perimetral, ela é capaz de contar os boi, ele compra a câmera. Então essa é a ideia, né? De entender e falar, olha, você na realidade tem um zoneamento. Então, a partir do momento que, na realidade, eu garanto que o meu gado ele não vai ultrapassar uma determinada zona e que eu vou receber um alerta disto, ele compra o teu projeto. Ele precisa entender que isso, na realidade, está cuidando do negócio dele.
e não há uma percepção em relação a isso. Muitas vezes, quando se vende um projeto, eu quero cuidar da cerca, quero cuidar da grade, quero cuidar do portão, e ele não tem o viés do negócio. Então, até pro Sérgio, né, é um ponto de vista que eu quero até compartilhar, as pessoas, na realidade, o pessoal de negócio está começando a entender. E quando ele começa, na realidade, a entender que a tecnologia ela tá tendo esse viés, na realidade, ele entende e acredita no projeto. Então, é um pouco disso. E até essa questão do que o Marcelo estava dizendo, uma dificuldade que eu queria trazer também. Muitas vezes você vai numa fazenda, você tem todos os atrativos espalhados. Então é importante você concentrar isso. Insumo num local, os maquinários no outro, e aí você embarca a tecnologia, câmeras, aí ele começa a entender que na verdade aquilo, na verdade, é um investimento positivo, né? Acho que é isso aí. Falando sobre a pergunta do Sérgio, acho que ele está se referindo aos ativos móveis, né? Exato. Assim como vocês comentaram também da logística, né? Então, é muito importante hoje nós fazemos um projeto de segurança ponta a ponta, né? Onde a gente consegue garantir para o cliente, desde ali da produção até a entrega final, onde ele tem que entregar o produto dele. E hoje nós temos, então, os rastreadores, gravadores de imagem com rastreamento, né? Onde através de GPS você vai fazer o acompanhamento de toda a carga ou de um veículo agrícola, né? Com gravação para saber do motorista, com tecnologia para detectar se ele saiu da rota, se ele parou na rota e não poderia parar. Todos os recursos de acompanhamento e monitoramento de um ativo móvel, né? No caso aí os veículos, sejam eles agrícolas dentro da própria propriedade ou os veículos de logísticas que vão transitar a produção de um ponto até o outro ponto, né? Eu posso até reforçar, né? Hoje, um problema que o agro enfrenta, inclusive assim, tem vários amigos, né, que estão hoje até enfrentando esses problemas, o próprio desvio, o próprio furto dos equipamentos de GPS das máquinas. Hoje o mercado, né, o mercado negro, esse é um equipamento muito procurado. Eu tive esse problema, né, no meu tempo, né, como responsável por essa operação, e é algo que se discute muito, como que você monitora o próprio GPS, né? Então é algo sim que precisa ser pensado, né? E eu acredito que é uma oportunidade também, né? Eu acredito que hoje, se você pegar em nível de prejuízo, isso está muito ligado ao agro, o desvio de GPS, e isso dá impacto diretamente no georreferenciamento, porque mais uma vez você deixa de ter uma máquina ali pronta para poder fazer essa operação corretamente, né? Então assim, a máquina está no campo, numa condição ali de exposição, onde não é só não se preocupa mais só com o furto da máquina hoje, né, ou o roubo da máquina, mas sim com seus equipamentos, que são equipamentos caros, né, e que até pouco tempo ninguém se preocupou, né? Então é totalmente pertinente essa ligação de sim entender que os dois precisam estar, tanto a tecnologia contra os equipamentos que estão nessas máquinas tem que estar conectados ali dentro dessa preocupação. E além do tempo parado, né? Porque Exatamente. a máquina ela sofre alguma agressão, furtam algum equipamento e alguns equipamentos fazem a máquina parar completamente, né? Então, além de todo esse transtorno, tem a perda da produção, né? A perda da velocidade da colheita ou do carregamento, enfim. Então, você vê como a segurança ela está envolvida em tudo, né? Isso é muito bacana, né? Quando você olha lá quando você começou, Magno, a sua carreira, há 30 anos atrás, a gente ficava na salinha, né? Esperando alguém chamar a gente para ir lá atender alguma coisa, né? E você vê como a coisa evoluiu de uma maneira muito legal, né? Era reativo, né, Mauro? Era reativo. A segurança ela passou a ser algo de negócio, né? Ela passou a ser importante para as companhias, né? E eu acho que o agronegócio não é diferente, né? Não é diferente. Então isso é bem legal.
queria agradecer mais uma vez o pessoal que está nos acompanhando aí na ISC, no Global Security Week. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o segmento ou sobre qualquer outro assunto, fique à vontade, aí o pessoal está à disposição aqui para responder. Marcelo, você quer concluir com alguma coisa, mais alguma informação aí que a gente tenha? Por favor. Falando em cima do comentário que foi feito sobre os defensivos agrícolas, áreas de armazenamento em geral, né? Sabemos que ali, às vezes, tem produtos de alto valor agregado e vocês já citaram o imensurável, que possa parar a cadeia produtiva e causar um prejuízo ainda maior. Então, é muito importante fazer a proteção desses produtos que são muito visados, né? São muito visados. Então, essas áreas de confinamento que o Magno comentou, é muito importante. E qual que é a maior dificuldade hoje de você fazer essa proteção? Não é fazer a detecção, né? Porque existem sensores aí que são suficientes para fazer a detecção de galpão. É o tempo que você vai ter para coibir essa ação, né? Que hoje, às vezes, eles fazem atividades aí, talvez em 15, 30 minutos, né? E conseguem levar um alto valor, né? Então, tem o dispositivo de gerador de névoa, é um dispositivo que vem agregar a soltar uma névoa a partir de 15 segundos, dependendo da área do galpão, e deixar aquele ambiente, a pessoa fica praticamente sem enxergar, realmente sem enxergar centímetros, ela vai ficar presa dentro do ambiente, porque ela vai perder noção de direção, e você vai ter esse tempo de reação, né? Isso, claro, tudo integrado aos detectores, integrado às câmeras de monitoramento, e aí você poderá acionar a sua equipe de segurança e realmente coibir esse fator aí de furto dos defensivos agrícolas ou qualquer tipo de produto de alto valor agregado, né? É um produto que eu vejo hoje único, né, na condição de coibição da ocorrência, né? Você tem redundância de resposta também, né, Marcelo? De repente, assim, a questão da própria fumaça, você tem hoje muito recurso do drone. Então o drone, na verdade, ele pode chegar em locais que, por exemplo, uma Honda motorizada, ela demanda de um tempo. Ela tem uma dificuldade de intempérie até do terreno. E às vezes o drone faz reconhecimento da área, na verdade ele antecipa para mim, assim, muitas vezes até por condição de informação, como é que está o time, o termômetro da coisa, como é que está o cenário no local, né? Como é que eu posso chegar até o local, né? Muito bem colocado, Magno. O drone, para essa pronta resposta de áreas abertas, áreas de grandes dimensões também, ele vem a resolver o problema de forma muito eficaz, né? Ele acoplado aos detectores ou não, ele pode trabalhar tanto de forma preventiva como reativa, né? Forma preventiva, você já programando as rondas, né, pré-programadas, para que ele veja se não está tendo nenhum tipo de movimentação anormal naquela região. Um drone hoje pode chegar até uma distância de 10 quilômetros do ponto de origem, rapidamente, né? E acoplados aos sistemas de detecção, como eu já citei o caso do radar, ele também integrado ao drone, em havendo uma detecção, seja de uma pessoa ou de um veículo, o drone automaticamente vai se deslocar até o local. E você vai ter já de imediato essa imagem em tempo real, podendo ter uma intervenção até com áudio, né? O seu operador ali tentando coibir aquela situação, enviando uma mensagem pré-gravada, com um holofote para você, principalmente em locais mais escuros, né? Então é uma grande ferramenta de apoio à vigilância patrimonial, o drone sem dúvida nenhuma para o agronegócio. Até mesmo a questão da proporção que eles têm, a questão do foco de incêndio, né, Roger? Então, se de repente você tem a questão do foco de incêndio, cara,
que às vezes até você ter uma resposta, muitas vezes a cidade ela não tem, né, uma base do corpo de bombeiros. Você precisa ter o corpo de bombeiros da cidade vizinha, né? Muitas vezes ele tem, na realidade, às vezes um caminhão. E aí o drone, até com essa vistoria, com essa Honda, ele pode de repente detectar um princípio de incêndio, um pequeno foco, né, e ter essa agilidade também, não só o viés delito, né? É fundamental, Magno. Eu acho que, por exemplo, o incêndio hoje, pega o setor sucrocoleiro, é um dos maiores, também traz muito prejuízo. Você tem um drone ali com uma capacidade de até mesmo identificar um foco de incêndio a quilômetro, né, e ter uma rapidez até para entender a localização, para enviar depois a brigada de incêndio, é fundamental, né? Isso, sem dúvida nenhuma. São casos, acho que o setor sofre muito, né? Com o incêndio criminoso, o incêndio acidental, enfim, de qualquer forma, eu acho que sofre muito, né? Tem um outro, os plantios de eucalipto, né, para a indústria de papel e celulose, elas sofrem muito com isso também, porque aí sim assim, sei lá, 90, 100% criminoso, porque a intenção é fazer o corte da árvore e transformar aquela madeira em carvão e vender no mercado paralelo, né? Então, eu acho que sofre muito com isso são áreas de difícil visualização, né? Porque você tem uma mata às beiras das estradas, que é onde você passa, e isso não acontece na beira da estrada, né? Isso acontece 2 quilômetros para dentro do plantio, então é muito difícil detectar, né? Então essas soluções elas acabam ajudando um patrulhamento preventivo, né, com o drone, por exemplo, e até mesmo a detecção e a observação do que está acontecendo de maneira reativa, né? Então é bem interessante. Pô, o papo tá bom, hein, moçada? O papo tá legal aí. O diretor já está aqui no ouvido, aqui no ponto eletrônico, falando que tem que acabar, o negócio aqui tá interessante. Bom, mas sem brincadeira, nós vamos ter que acabar daqui a pouquinho. Acho que para a gente ter um desfecho aí, Roger, queria que você desse um alô para o pessoal aí que está assistindo, né? Uma mensagem positiva aí de boas práticas nesse setor, né? O que você pode deixar aí para essa moçada que está nos assistindo aí, que, pô, muito legal, obrigado aí pela audiência, né? Muito bacana isso. Bom, acho que fundamental, cara, são as grandes parcerias, né? Sozinho nós não vamos conseguir aí, apesar da boa vontade, né, do nosso conhecimento como profissionais, né, quando nos preparamos para isso, mas sozinho é bem complexo, né? Eu acho que a inteligência no negócio é fundamental, né? Não é só você ter o conhecimento, mas a forma de aplicar também esse conhecimento é fundamental, né? Foi, acho que um dos grandes desafios que eu enfrentei na minha carreira até aqui, né? E a gente comentou muito sobre o grande portfólio de problema que nós temos, né? A gente fala de portfólio mesmo, porque a gente falou de desvio de açúcar, eu posso aqui, desvio de diesel, desvio de pneu, né, o incêndio criminoso, e assim dá para ficar aqui o dia todo colocando problemas que são encontrados e enfrentados no agro, né? Mas eu acho que o Magno começou, ele contextualizou com entender profundamente os riscos, né? E não só entender também, mas saber como tratá-lo, né? Então, acho que uma dica, assim, principalmente para quem atua nessa área, é realmente mergulhar, né, e buscar esses grandes parceiros. Falar de tecnologia, legal, eu conheço muita tecnologia, mas as atualizações, muitas vezes eu não consigo ter uma atualização rápida, né, e muitas vezes eu estou ali pronto a fazer um investimento errado, né. Eu vou gastar ali muitas vezes uma grande, né, um grande valor da companhia e faço investimento ali muitas vezes errado, né? Então, ter esses parceiros, né, se basear realmente em uma boa análise de risco e, se possível, ter um plano diretor para suas decisões, né? Um plano de 3, 5 anos aí, bem estruturado, né? É o que eu tenho feito e tenho colhido bons resultados, né? Então, Isso é fundamental, né? Gastar bem o dinheiro, não é isso? exatamente, né? Gastar bem o dinheiro. Exatamente. Legal, Roger. Obrigado, cara. Magno, uma última consideração aí para a gente encerrar e fechar com chave de ouro isso aí. Bacana. Eu vou
Mensagem como aprendizado, Mauro. Linhas que eu vejo que são importantes dentro do agro. Acho que o primeiro ponto, na realidade, assim, é você ter um projeto de segurança, como foi dito, voltado para o negócio. Então, acho que a matriz deve ser isto. Então, ela tem que estar integrada com softwares, né, com gerenciamento de dados do negócio. Obviamente que isso carrega e arrasta também a questão da automação. Você precisa, na verdade, automatizar. Não dá mais para você ter um cara, de repente, que vai lá contar os bois no pasto, né? Você tem tecnologias para isso. Não dá para, de repente, uma pessoa acessar um maquinário e provocar um acidente. Você tem tecnologias que impeçam isso, que dê níveis de acesso, que na realidade as pessoas... automação, a comunicação de dentro para fora, isso é importantíssimo. Entender que, por exemplo, o meu negócio, vamos pegar um exemplo, uma usina, ela é um atrativo, e como que é feita a comunicação de dentro para fora, como é que ela vai se comportar, como é que ela vai se responder, como é que ela vai buscar a ajuda, né, em relação a isto, independente de qual seja o fator crítico. Eu acho que você identificar os riscos que você tem do teu negócio e você conseguir mapear essas áreas sensíveis, vamos assim chamar. Então, áreas sensíveis dentro o concentrado de insumo, questão do gado, maquinário, biotecnologia, pesquisa, dados sensíveis, né? Então, você tem um mapeamento disso e você criar critérios de controle de acesso a essas áreas e ter camadas de segurança para isso. E aí, dentro disso, você começa, na realidade, nascer para um negócio onde você tem um viés de segurança. E para isso, como mensagem final, busque sempre o serviço profissional com responsabilidade, independente da empresa, né? Pesquise a empresa, pesquise o tipo de serviço, na realidade, para que você não caia em armadilhas, né? De pessoas que, na realidade, vão vender produtos, o interesse é só vender o produto e não a solução. E a solução ela vai estar totalmente contrária ao seu negócio. Então, essas condições são importantes. E investir, na realidade, em tecnologias. Então, essa é a condição. E aí, o contexto geral, você, na realidade, consegue criar eficiência no seu controle de acesso. O controle de acesso não é portaria, é tudo. Áreas sensíveis, acesso à informação, e aí você tem a segurança das pessoas, segurança do seu ativo, enfim. É o todo. E acho que caindo por esse caminho, Mauro, você tem muito mais assertividade, né? Que é o caminho, na realidade, como mensagem final, é o caminho que a gente busca hoje realizar. Então, para ser muito fiel às palavras, a gente não está aqui, na realidade, tecendo comentários uma coisa que a gente não pratica. É uma coisa que nós estamos praticando hoje, né? Como empresa, isso tem dado certo, e dando certo para a gente quer, na realidade, que todo segmento, na realidade, tenha ganho com isso e olhe para o agronegócio aí com uma visão mais responsável. Ah, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que o que nós estamos falando aqui não é nada da boca para fora. É muito do que todo mundo viveu, é muito do que todo mundo vive, pratica e ainda vai praticar por muito tempo. Acho que aqui não tem nada da boca para fora. É muito a nossa realidade, né? É muito a nossa realidade. Marcelo, além de, como diz o Magno aí, e o Roger, fazer um bom investimento, né? Além de só pendurar a câmera, né? Não pode pendurar a câmera, né, Marcelo? Não pode só pendurar a câmera. Então, é aquela, não só pendurar a câmera, aquela para ficar marcado, né, Magno? Dá a sua mensagem final para nós aí, para as pessoas que estão nos assistindo também, como desenvolver esse bom projeto, o que olhar na hora de uma decisão, né, porque é importante, né, o que você vai olhar, o que vai fazer você decidir por um bom produto ou não, uma boa solução, né, para esse setor. Então, deixa a sua mensagem aí para nós, por favor. Então, Mauro, como o Magno já falou, eu vejo fundamental você ter uma integração entre essa análise de segurança, essa análise dos riscos, para depois você fazer a proteção de equipamentos, né? Essa é a verdadeira integração da segurança, né? E não vender só produto, como bem o Magno colocou, né?
para você ter um objetivo concreto na sua segurança. Hoje no Brasil nós temos equipamentos a nível mundial, de nível que lança lá fora, está sendo lançado aqui. Então, o Brasil hoje, tecnologicamente falado, está muito bem servido. Só que nós temos que usar essa tecnologia para que o nosso cliente tenha robustez na solução, para que o nosso cliente tenha uma durabilidade a longo prazo, né? Equipamentos e softwares também, né, que são fundamentais nessa integração de dados entre as informações inerentes à produção do cliente, né? Então, eu diria que é muito importante qualificar o produto, mas qualificar o projeto num todo, tendo a visão sistêmica, como sim a situação de risco. Muito bem. Eu acho que isso explica muito um bom investimento, né? Você olhar o plano diretor, olhar uma análise feita por um profissional, destinar o investimento para uma solução adequada ao seu ambiente, né? Existe solução adequada para tudo, né? Para pequenos, médios, grandes, para indústrias, varejo, para tudo, para o agro que a gente está falando aqui. Então é só você saber escolher bem, né? Olhar bem a solução que você vai implantar. Bom, senhores, muito obrigado aí pela companhia, foi muito legal. Obrigado ao Roger, ao Magno e ao Marcelo. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao pessoal da ISC, o Global Security Week, foi muito bacana. Obrigado mesmo aí pelo acolhimento, pelas dicas, né? Foi muito bacana aqui essa tarde com vocês. E quem tiver interesse em nos contactar, pode fazer através do portal da ISC, e que a equipe vai estar à disposição para linkar vocês conosco aí e a gente conseguir levar informação para vocês e alguma solução que a gente possa atendê-los. Tá bom? Muito obrigado, boa semana e valeu mesmo.